gravar aqui. Bom, a gente já está mais ou menos avançado lá na manufatura, né? A gente já viu quase todos os conceitos, agora a gente só está brincando lá com a parte de peças. Aí hoje a gente vai tirar Oi, professor, estou aqui. Beleza. Aí a gente hoje vai tirar um pouco do atraso que a gente está no CAD, né? No Solid. Se ele já abriu, já. Deixa eu jogar esse texto para cá. Eu botei para gravar, botei, né? Compartilhando e gravando. Deixa eu confirmar aqui, tá gravando. Bom, eu não lembro exatamente o que foi que a gente fez por último no Solid. Mas como todos os conceitos aqui são válidos, né? Então a gente vai expressar só um pouco aqui da nossa criatividade, que sempre vai estar valendo. Quando ele abre, né? Eu sempre tenho que dizer isso aqui, né? Quando ele abre com essa tela inicial aqui e a gente vai desenvolver aqui uma peça. Eu acho que eu já falei quase todos os recursos dele superficialmente, mas hoje a gente vai tentar trabalhar com eles mais aprofundado. Aqui. Bom, primeira etapa, o esboço. Escolher um plano. Vou escolher aqui o plano superior. Eu não lembro se... Aline, sabe me tirar a dúvida se a gente viu a parte de montagem ou a gente só trabalhou com peças? Só peças. Só peças, né? Então hoje eu vou avançar, nós vamos fazer uma montagem. Primeira coisa para fazer uma montagem é fazer uma peça, né? Então nós vamos criar uma peça aqui. Poderia ser um mancal, um eixo, mas a gente vai trabalhar com uma peça. Então, estou no meu plano superior, vou criar uma base. Tem várias formas aqui, ó, da gente construir uma base, né? Tem vários modelos aqui. Como a gente está no plano superior, eu vou partir do centro. Não vou me preocupar tanto com dimensões. Mas eu vou fazer aqui um mancalzinho, aqui, um eixo rotativo. Vou botar ele aqui 200 por 100. Recurso. Eu vou fazer uma extrusão. Coloquei ele assim altinho. E eu acho que um recurso que eu ainda não tinha colocado aqui, esse bem aqui, ó. Tá vendo um conezinho aqui, ó? Se a gente colocar aqui esse cone, ó, e a gente for aumentando aqui o grau, olha o que acontece. Ele cria uma peça piramidal, né? A face que você quiser colocar. Se for um polígono, por exemplo, você colocar um polígono crescendo, a parte de cima ela vai sofrer uma redução em ângulo, né? Então, a base, a área da base é a mesma área em cima. Então, quando você manda ele aplicar um ângulo, significa que ele está diminuindo a área da de cima. Então, a área da de cima vai diminuindo até formar um cone. A ideia principal aqui é a ideia do cone, mas se estende para qualquer polígono, né? Então, a gente já tem aqui o nosso amiguinho. Vou procurar aqui o plano frontal. Vou ficar de frente para ele. Esboço. Ó, tá vendo? Ele está marcado, ó. Então, quando eu clicar aqui em esboço, significa que eu posso desenhar no plano frontal. E aí eu vou fazer um corte bem mais ou menos aqui, ó.
Olha só, uma parte está aparecendo, outra parte não. E esse cara vem do plano central, né? Vem lá do meio, né? Então, a gente vem aqui em recurso e vamos fazer um corte. Olha que interessante. O corte só para um lado. Eu não quero para um lado. Qual o modelo que eu quero? Eu quero um plano médio. Então, tudo que eu cortar agora aqui, ó, ele coloca um desenho, uma caixa ampliada aqui, que a gente pode manipular ela. Colocar, por exemplo, aqui um degrau. Até onde o corte vai acontecer. Pode transpor também, né? Não tem problema. E aí ele faz o corte. Esse plano aqui, ó, eu quero abrir um furo bem aqui. Então agora eu vou para o plano direito. Eu poderia abrir o esboço do plano direito da seguinte forma. Vem bem aqui, ó. Deixo marcado e vou em esboço, esboço. Ou então eu clico nele e procuro esboço. Agora eu sei que eu posso trabalhar ali, né? Normal A, aí ele vai ficar normal para mim. Vou colocar aqui uma circunferência. E eu vou colocar ela com diâmetro 30. Anota esse número. Olha só, ele ficou bem aqui no meio. Mesma coisa, eu vou fazer um corte. Só que ele é um corte plano médio. E aí ele está angulado, sem problema. O corte do lado de cá ficou um corte reto, seco. E o corte do lado de cá ficou um corte levemente inclinado. Então, já temos aqui a nossa primeira peça. Vamos salvar ela. Que dia é hoje? 14/12/2021. Mancal. Então, vou chamar isso aqui de mancal. Vou criar outra. Esboço, esboço. Bom, eu criei uma peça de baixo para cima, né? No plano superior. O interessante agora é eu criar uma peça que esteja ou no plano frontal ou no plano direito, para ficar já mais organizado. É sempre interessante trabalhar com elas já pensando como elas são. Posso só fazê-las no plano superior? Pode, depois você faz a rotação delas e não vai ter problema. Mas quando você puxa ela já na posição certa, economiza tempo. Eu vou colocar aqui o plano direito. Vou criar aqui uma circunferência. Vou criar outra circunferência. Deixa eu ver aqui se eu crio logo duas. Deixa eu colocar logo uma aqui. Se não me falha a memória, ela era 30, né? Essa daqui, eu vou deixar ela 60, um pouquinho menor. Aí eu poderia criar a roda e depois o eixo. Mas eu quero ver se eu consigo criar aqui. Vou fazer uma extrusão diferente. Eu vou sair dela. Ó, quando eu clico aqui, ó, a única coisa que eu criei foi esse desenho aqui, ó. Foi esse esboço, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no recurso. Vou fazer aqui um ressalto. E vou clicar nesse cara aqui, ó. Olha só. Somente ele foi ressaltado. Eu já deixei meus desenhos tudo pronto. Às vezes, você pega um projeto de alguma coisa, você já desenha tudo, já puxa todo o desenho de uma vez só, para não ficar desenhando parte por parte, você já desenha tudo cotado, com todas as cotas, e vai só chamando aquilo que você precisa, que é o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou colocar aqui plano médio.
Eu vou estender ele aqui a uma determinada distância, aleatório, não medir lá para ver. Depois eu meço e vou dar um OK. Olha só, sumiu aquela de cima, né? Aquela circunferência maior. Então a gente vem bem aqui, ó, no esboço e vamos colocar aqui, ó, exibir. Que ele vai continuar a exibição, tá? Depois a gente vai ocultar. Então a gente vem aqui novamente em extrusão. Vamos clicar nesse cara aqui, ó, de fora. Plano médio. E vamos diminuir ele aqui, ó. Vai ficar com esse tamanho aqui. Não sei se esse tamanho é suficiente lá, né? Talvez até ultrapasse. Por enquanto eu vou deixar essa visão aqui, ó. Ah, não quero não. O que eu faço? Ó, ocultar. Pronto. Ela já resolveu o meu problema. Depois eu só volto para corrigir. Então eu vou chamar esse cara aqui de eixão. Ali eu já tinha um mancal, né? Eu vou colocar isso aqui de eixo. É o eixo rotativo. Só tem um problema no eixo rotativo, né? Para eu ver ele rodando, eu preciso ter algum tipo de golpe nele. Então eu vou dar um golpe nele bem aqui, ó. Vou colocar esse cara de frente para mim. Vou abrir o esboço. E vou fazer um cortezinho bem aqui, ó. Só para eu poder ter visão. Aí já deu o tamanho certo, né? Ó, vai ficar só esse tamanho aqui. Aí eu vou salvar. Pronto, está salvo. Agora, a etapa seguinte é clicar aqui novamente. O primeiro que a gente fez foi a peça. O segundo é a montagem. E por último, o desenho, né? Nosso ambiente muda, né? Primeiro que a gente vai chamar uma diferença que tem bem aqui, ó. Tá vendo que ele vem mais clarinho, mais cinzinha? Note uma coisa. Como eu criei ele no plano superior e o eixo lá embaixo, ó, tem um eixo bem aqui, ó. Os eixos aqui estão apontando para cima. Essa peça vai estar sendo criada para cima, né? Ela foi criada do superior, então é de baixo para cima. A primeira peça que eu colocar aqui, ela vai ser fixa. As demais, elas são flutuantes. Tá? Então, a primeira é como se fosse a ancoragem. Por isso que a gente tem que escolher muito bem qual é a primeira peça que vai entrar no desenho, aqui no projeto. Ah, eu posso alterar isso? Pode. Mas a primeira é sempre a que vai ficar fixa. Criamos ela aqui. Vou alterar a visão para essa daqui, ó, que eu prefiro. Tá? Aqui a gente troca os tipos de visão, ó. As coisas que a gente quer que apareçam ou não. Está marcado aqui, ó. Está marcado aqui, ó, decalque, para aparecer os decalques, que são as cores, né? Os tipos de plano, tá tudo aqui. Próxima que nós vamos colocar aqui, ó, inserir componente. Então agora nós vamos colocar o eixo. Olha como é que ele vem, ó. Ele já veio na posição correta. Aonde eu soltar, ó, eu não cliquei ainda. Eu só vou soltar, vou clicar ele aqui e soltei ele de preferência o mais próximo possível. Vamos fazer a nossa rotação e vamos começar a posicionar esse cara. Eu acho que aqui vai dar certo. Ó, esse cara aqui, ó, se eu clicar e arrastar, ele não vai. Ó. Mas se eu clicar esse aqui, ó, ele vai. Ó. Onde eu levar, ele vai. Começar com o posicionamento. Tá vendo que tem um clipezinho aqui, ó? O interessante é que se você tiver com a versão em inglês, por mais que você não entenda inglês ou tenha dificuldade para entender alguma palavra específica do inglês, é tudo muito, as imagens são muito subjetivas. No AutoCAD é do mesmo jeito, né? No AutoCAD as coisas são muito subjetivas. Você tem lá uma trena, o cara bota uma trena, então você sabe que você está medindo o tamanho de uma parede. No outro mostra uma régua, significa que você está querendo medir o tamanho exato de alguma linha. Né? Tem os elementos de duplicação de imagem, duplicação de linha, né? Os offset. Então, aqui é igualzinho. Então, tem esse carinha com um clipe aqui, lembrando o que um clipe faz. Né? Um clipe pega uma folha de papel, outra folha de papel e une, posiciona. Então, nós vamos posicionar. Quem?
elementos semelhantes. Por isso que eu fiz essa circunferência. Tá vendo aqui, ó? Esta circunferência, esta face, com esta face aqui, ó. E dá um OK. Agora essa ficou bem coladinho, tá vendo? Eu posso arrastar ele um pouquinho mais para cá. Mas olha só que erro. Pode sair, ó. Mas ele não sai daqui, ó. Eu tô arrastando o mouse para cima e para baixo, ó. E ele não sai, ó. Ele só gira. Então ele está travado aqui, ó. Como é que eu faço para travar ele aqui dentro? O ideal aqui era a gente saber a distância, né? Então vamos aproveitar e vamos entender a distância aqui. Vamos entender as distâncias. A gente vem aqui em avaliar. E olha que legal, temos uma trena. Deixa eu ver que distância eu vou medir aqui, ó. Qual é a distância desse vão? Esse vão tem a distância 92,68. Eu poderia ter colocado ele com uma distância fixa, né? E qual é a distância desse outro cara aqui, ó? 52,70 e pouco. Então aqui é 92. A gente poderia somar, subtrair, dividir por 2 para poder dar certo aqui os tamanhos. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho mais ou menos noção de que esse cara aqui, ó, ficando mais ou menos aqui, vai dar certo. O resto era ter feito calculado, né? Se tivesse feito calculado, era mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta face aqui. Olha só, toda vez que eu clico em alguma parte, aparece essa árvore aqui, ó. Isso aqui é um negócio que eles inventaram para ser mais prático. Está tudo ao seu alcance aqui, né? Tanto eles podem estar aqui, ó, como eles vão estar aqui ao seu alcance. Basta clicar. Então, eu vou pegar esta face aqui e vou, ó, procurar o clipe, posicionar. Ele fica transparente, ó. E eu vou posicionar ele em relação a quem? A esta face aqui, ó. Ele vai colar nela. Tem algumas opções aqui que ele me dá, ó. Coincidente, ele cola. Paralelo, um do lado do outro. Perpendicular, um está aqui e o outro está aqui. Então, se eu tenho uma face aqui e a outra face aqui, se eu quisesse elas perpendicular, elas teriam que ficar assim. Travar os dois juntos. É um cadeadozinho, trava e não sai dali. E o que eu mais gosto de usar é a distância. Também tem ângulo, né? Você pode escolher colocar esses caras em ângulo. Mas nós vamos colocar aqui, ó, distância. Na hora que você clica em distância, a última distância, no caso a primeira distância, vai ficar marcada aqui. Vamos só confirmar se essa distância está ok. Eu acho que está ok. Eu poderia colocar ela 18. Ela dá só uma mexidinha e dá um ok. Pronto, a gente acabou de prender uma peça na outra. E olha que legal. Ela gira. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Vou dar o comando Ctrl Tab. Ctrl Tab. Nós vamos voltar aqui para o eixo. E eu vou ampliar esse eixo aqui um pouquinho. Vou dar aqui um esboço nele. Vou usar um elemento chamado... Deixa eu ver aqui se eu uso o offset. Não, vou dar o converter entidades. O offset, ele vai duplicar. Esse offset, ele também existe no AutoCAD. No AutoCAD, você tem uma linha. Se você der um offset nela, offset é duplicar aquela linha. Ou qualquer forma geométrica que você tiver, ele duplica. O converter entidades, ele só recria ela, ele copia, ele converte o que está numa face, ele joga para o esboço que está aberto. Ele desenhou qualquer coisa no esboço, ele traz para ele aqui. Então, eu joguei para cá, virou uma linha mais escura. Eu vou ampliar ela um pouquinho. Não muito. E eu vou colocar um eixozinho aqui. Fica normal a ele.
botar ele aqui pequenininho. Acho que eu exagerei, né? Vou colocar uma circunferência bem aqui no meio. Fortinha mesmo. Vou deixar o raio 30, desculpa, o diâmetro 30. E vou ampliar aqui manualmente. Fiz uma manivelazinha, né? Ctrl Tab, olha o que ele vai fazer. Ele atualizou sem eu precisar salvar. Lógico que depois ele vai pedir que a gente faça o salvamento, né? Mas olha só. A gente pode colocar movimento aqui. Então, se você estiver projetando... Cara, a liberdade aqui de criação, ela é gigante. Você pode estar projetando um ralador, você pode estar projetando uma calandra, você pode estar projetando qualquer elemento que você ache interessante. Uma calandra, sabe o que é uma calandra, Aline? Calandra é bichinho. Sei. É uma máquina, É né? uma máquina de coisar papel, cuidar tecido, enrolar tecido. A calandra para metal. É aquela que você coloca a chapa de metal e ela faz uma chapa que é plana, fica circular. Curvado. Cubano. Então a calandra é feita desse jeito aqui, né? Você coloca dois eixos iguais a esse embaixo, esse eixo de cima com as porquinhas por cima dando o acocho, né? E aí essa manivela, você vai girando, a folha vai para frente, vai para trás, fica girando para frente, girando para trás e dando cada vez mais acocho até ela fechar a folha. O projeto parte de uma ideia dessas, né? Aqui na parte do estudo de movimento, a gente tem aqui como adicionar alguns elementos. Olha que legal. A gente tem molas para simular a mola. Ela simula uma mola de verdade. A gente pode desenhar uma mola e ele simula uma mola sendo compactada. E ele faz uma filmagem disso. Ele faz um frame desse movimento. E aí você consegue ver a mola sendo compactada, né? A gente tem aqui, ó, contato. Ele simula contato entre componentes. Então, você tem um componente que está girando, ele é um pouquinho mais abaulado, e aí, à medida que ele passa, ele tem que abaixar o segundo componente. E na hora que ele volta, ele tem que voltar o componente para cima. Exemplo, pistão de carro, né? Quando o motor está funcionando, ele aciona... Tem 4 pistões de cada lado, né? Cada pistão é acionado um por vez. Então, eles acionam o 1, o 3, o 2, depois o 4. Essa é a sequência de uma pistonada de motor, né? Primeiro aciona o pistão 1, o 3, o 2 e o 4. Tem outros modelos também, mas esse é o basicão. Então, quando aquele negócio está baixando, ele abre o primeiro cilindro, depois ele fecha o primeiro cilindro, o terceiro já começa a baixar, ele já sobe, e assim ele vai dando contato. Não tem como a gente simular isso aqui. O que eu mais gosto de usar é esse aqui, o motor. Eu escolho o eixo, aí ele já bota um motorzinho desenhado ali para mim. Não é que ele vai botar um motor de verdade, né? Ele bota uma simulação, né? A gente diz aqui o RPM que a gente quer, tem os modelos aqui, ó, que é distância, velocidade e tudo mais. A gente vai dar um OK. Ele dá os primeiros 5 segundos para a gente, mas a gente pode vir aqui arrastar e aumentar. E aí a gente vem aqui, ó, em calcular. Um pouquinho rápido porque eu deixei sem RPM. Na verdade, está rápido demais. Eixo, motor. Vamos editar. Vou baixar esse cara aqui. Vou botar ele 10 RPM. Ele pegou 10 RPM. Estou achando tão rápido.
Agora ele está querendo diminuir. Muito rápido. Peraí, deixa eu retirar esse cara daqui. Vou excluir ele. Vou colocar outro motor aqui. E vou deixar ele um RPM. Então, um RPM é sacanagem. Vou botar 10 mesmo. Vou aumentar isso aqui. E vamos calcular. Pronto, já ficou um pouquinho mais visual, né? E aí depois você pode só rodar aqui. Pode colocar ele contínuo, repetitivo. Você pode filmar isso. Você tem aqui um assistente de filmação que você pode gravar. Ele usa a extensão AVI. Tem outras extensões aqui, mas não, o melhor que tem é o AVI mesmo. E aí você pode filmar, mostrar ele em diversas posições. Às vezes você precisa mostrar para o cliente alguma coisa. Eu tinha um projeto de um... Eu não sei onde foi que eu guardei, mas está aqui no computador. De uma máquina para furar coco seco. O cara me pediu esse projeto há 2 anos e meio. Ele me pediu um projeto de uma máquina para furar coco seco. Eu, sinceramente, nem sabia que furava coco seco. Eu achava que coco seco só servia para água de coco ralado. E aí ele disse, não, a gente usa a água do coco, aquela água do coco seco, eles pasteurizam e, acredite se quiser, vem naqueles copinhos de água de coco, aquilo ali, boa parte daquela água do copinho é de coco seco. E vai aqui. Vai Por isso que não é boa. Já notou que aquela água do coco seco, se você Parece soro. ela parece meio azeda? Parece soro. É um negócio. Porque também todos os nutrientes foram para a carne do coco, né? Sobrou muito pouca coisa, né? Mas enfim, eles usam. E aí eu fui lá na fábrica, os caras fazem manualmente. Pega uma furadeira lá, pega o coco aqui na mão e fura, vira o coco aqui num negócio aqui, parece uma calha, vai coletando aquela água, vai enchendo um tambor. Quando enche um determinado nível, alguém liga uma bomba e transfere para o pasteurizador. Aí eles pegam aquele coco seco e vai para outro processo que é para tirar a casca. E aí ele disse assim, eu queria que esse processo ele ocorresse sem as mãos humanas. No máximo, alguém só jogando o coco ali em cima, né? Ou então alguém organizando numa esteira. E aí eu projetei para ele e utilizei esse sistemazinho aqui de esteira e tal. Foi um trabalhozinho bem grande. Deixa eu me lembrar onde foi que eu botei. Eu sei que eu tenho ele aqui. Cadê? Deixa eu para cá. Fábrica de cosmético. Também fiz um projeto de combate a incêndio que, na minha opinião, ficou lindo. Mas é sacanagem, né? A minha opinião. Deixa eu ver se esse aqui... Aqui é só o dosador. Enfim, não vou achar. Manual de boas práticas.
Não vou achar não, mas tudo bem. Depois eu procuro e mostro. Então vamos lá, vamos continuar. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, eu vou fechar esse projeto aqui, não vou salvar. Vou fechar esse aqui, também não vou salvar. Vou deixar só esse aqui por enquanto. Para esse cara aqui, só que aqui é o seguinte, eu já tenho essas dimensões aqui, né? Eu queria criar em cima disso aqui, para não ficar o tempo todo pulando de tela em tela, eu queria desenhar só a partir daqui. Será que a gente consegue? Vamos tentar aqui. Vamos tentar aqui, plano direito. Vou abrir aqui o esboço. Vou ficar normal a ele. Tem aqui a nossa circunferência. Plano médio. Vou só até aqui. Vamos supor que a gente vai colocar um motor aqui, né? Pronto, já criei o meu eixo. Mas olha só que interessante. Quando eu criei esse cara aqui, ele está colado agora aqui. Ele não é mais um objeto único, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui com o botão... Clicar aqui, ó. Editar recurso. E eu vou... tá vendo que está escrito mesclar resultado? Eu vou tirar o mesclar resultado. E olha só o que aconteceu aqui, ó. Eu agora tenho dois corpos, ó. Eu tenho esse corpo e eu tenho esse corpo. Acabei de separar os corpos. Ou seja, eu posso desenhar tudo num canto só e deixar eles separados, né? Vou aproveitar esse cara aqui. Plano direito novamente. Abrir esboço. Normal. Vamos aparar aqui algumas linhas. Vou colocar um arco bem aqui. Vou parar essa linha daqui. Vou colocar uma pequena circunferência aqui. Vou fazer um ressalto. O plano médio ele ajuda muito. Vou baixar um pouco aqui esse cara. Vou fazer aqui uma espécie de braço robótico, né? E aqui eu vou deixar mesclado. Porque eu quero que esse eixo seja existente. Beleza. Agora eu vou pegar um outro trecho aqui que vai pegar esse outro cara aqui. Deixa eu ver qual plano que eu vou usar. Vou pegar plano direito mesmo. Vou ficar normal o plano direito. Vou fazer esse braço para frente. Já para ele ficar com cara de braço. Sim. Ficar com cara de braço robótico mesmo. Plano médio. Deixa ele assim, passando um pouquinho. Vou a partir daqui
puxar esse cara para minha frente. Botar aqui um retângulozinho de canto. Do cantinho para cá. O recurso que a gente gosta muito de usar é sempre esse aqui, ó. Linha do centro, ó. Procura sempre o meio, que ele pega igual um ímã. E aí a gente vem aqui, ó, em espelhar entidades. Eu quero espelhar esta entidade em relação a esta. E aí ele coloca ela com alto grau de precisão. Isso aqui está muito grande. Vou colocar só isso. E aqui. Aparentemente está ok, né? Só que esse corpo aqui, ó, ele não está colado nesse, ó. Ele dá um corpo solto ainda. Esse está colado nesse, está colado nesse. Esse aqui eu estou achando ruim porque eles estão com cara de que estão colados. Eu acho que eu não mesclei esse aqui de forma correta. Não tem problema não. Eu queria colocar um pino aqui dentro. Como que eu faço? Eu tenho que visualizar ele por dentro. Para isso, eu vou pegar e fazer o seguinte. Eu vou pegar o plano direito, deixar ele marcado aqui para mim, e vou ver essa ferramenta aqui, ó, vista em seção. Aí ele vai cortar ela para mim, ó. Então, ok. E agora eu posso olhar ela aqui, ó. Vou clicar novamente no meu plano direito. Vou abrir aqui um esboço. Vou ficar normal a ele. E vou procurar aqui, ó. Toda vez que eu me aproximo daqui, ó, ele acha o centro para mim, ó. E vou colocar um tamanho um pouquinho menor. Vou colocar aqui plano médio. Vou botar um pouquinho maior, aqui para ele atravessar as duas peças. E ele já criou ali a peça. Ele mesclou aquela. Então eu desfaço aqui, ó. Ele vai estar já aqui dentro desenhado. Essa parte está aqui. Essa parte está aqui. E essa está aqui. Deixa eu ver aqui quem é a parte que eu tenho que eliminar. Essa daqui está ok. Deixa eu ver aqui. Editar recurso. Essa com essa está certa. Ela tem que estar vinculada. Essa daqui eu mandei ele tirar o resultado, né? Mesclar. Então tá ok. Eu vou suprimir essa peça. Vou suprimir essa. Vou suprimir essa. Essa e essa, deixa eu ver aqui. Essa daqui, ela tá mesclada com essa, né? Tá mesclada. Essas duas aqui são como se fosse um corpo só. Então, eu tenho que... O ruim é que ela tá criando aqui como se fosse um corpo só. Deixa eu ver.
Mesclar resultados. Ainda está mostrando como se fosse uma coisa só. O único que não vai dar certo é esse daqui, ó. Eu fiz alguma cagada no começo. Não tem problema, não. Vou voltar esse aqui. Voltar esse aqui. Eu vou fingir que esse aqui é um corpo só. Primeira coisa que eu vou fazer aqui inserir em nova peça. Deixa eu dar logo os acabamentos dele. Então, a gente pode vir aqui em filete, dar alguns acabamentos aqui, ó. Aliás, clica na face, que ela dá acabamento. Na face onde você colocar, ele vai dar acabamento. Tá ok.